O Nair começa dizendo caramba e diz que ela ficou perfeita de verde. Ele pergunta, e aí, tudo bem? Em seguida diz que ela está incrível e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Kayla. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer. Ele pergunta como está indo o dia dela, ela fala que está indo muito bem. Ele pergunta se ela mora ali perto, ela diz que é ali na frente. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston, mas ela diz que não. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Califórnia. Ele pergunta de que parte e ela fala que de Sacramento. Ele fala que é de Ohio e que acabou de se mudar para ali. Ele fala que estava dando uma volta na vizinhança para fazer uma amizade e diz que pensou que com certeza ela seria um bom começo. Em seguida ele pergunta se é macho ou fêmea. Ela diz que é um menino. Ele pergunta qual a raça e ela fala que é Yorkshire. Ele fala que isso é legal e pergunta quanto tempo que ela tem ele e ela diz que há 1 ano. Ele fala legal, então você veio dar um passeio com ele. Ele pergunta se ela é solteira e em seguida pede o Instagram ou o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta por que não e ela fala, não, eu tô bem. Ele fala, poxa, achei que nós estivéssemos curtindo esse momento. Ela fala, não, estávamos, mas eu tô bem. Ele pergunta, você tá bem? Ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que sim. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala, vamos ver se ela muda de ideia. Ele fala, ela tá voltando. E diz que ela mudou de ideia. Ele fala, definitivamente ela é muito bonita. E diz, vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta, e aí? E o que tá acontecendo? E ela diz, e aí? E mais uma vez ele pergunta, e aí? Ela pergunta, você está tentando me impedir? Mas ele diz que ela que era essa pessoa. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ela diz que mudou de ideia. Ele pergunta, mudou de ideia por quê? Ela fala que só mudou de ideia. Ele fala, deve ter algum motivo, né? Ela diz que ela acha que eles dois, ou seja, ela e o cachorro, seria uma boa opção para a família dele. Ele pergunta, mas por que só agora? E diz, por que não antes? E ela diz que ela precisa de tempo para pensar. Ele pergunta, você precisa de tempo? E pergunta, pensar em quê? Ela fala que pensou melhor e que deu vontade de ser amiga dele. E diz que pensou isso depois. Ele fala que ela mudou de ideia muito rápido e pergunta se agora ela quer ser amiga dele. Ele fala, isso não tem nada a ver com o meu carro. Ela fala que não, mas ele diz que ficou com essa impressão. Ela fala que não é, ele pergunta, não é? E ela diz que não. Ele pergunta qual o nome do cachorro e ela fala Yellow. Ele fala que nunca ouviu um nome assim. E pergunta, e aí? Ela pergunta, como assim? Ele fala, você voltou, né? E que ele quer saber, e agora? Ela pergunta, como assim? Ele fala, você disse que quer me conhecer, não é? E ela diz que sim. Ele fala, então tá bom. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala, meu nome é Nair. Ela fala que é um prazer e ele diz que pra ele também. Ela pergunta se ele vai dar um número pra ela ou o contrário. Ele fala que ele sente que não há razão pra eles trocarem o número. Ela fala que primeiro eles precisam manter contato. Ele fala que agora ele ficou confuso, porque na calçada ela não demonstrou interesse em conversar com ele. E fala que depois que ele entrou no carro dele, agora ela está ali querendo falar com ele. E que isso não passa uma boa impressão para ele. Ele fala que parece que ela está tentando usar ele pelo que ele tem e pergunta, você não acha? Ele fala, não tô afim não, eu não curto. E diz que a atitude dela mudou completamente. E fala, não tô interessado não, bom dia pra você. O Colby começa dizendo, eu tô sentindo uma atmosfera agradável aqui. E em seguida pede com licença. Ele fala, vem cá rapidinho. Mas ela diz que não. Ele fala que vai ser muito rápido. Mas ela fala que está bem. Ele pergunta por que não, se não for incomodar. E ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta, não posso nem apertar sua mão? Mas ela diz que não. Absolutamente não. Ele fala, tudo bem, vai em frente. Ele fala, caramba, o que é de errado comigo? E fala que viu ela entrando na loja e que vai esperar ela voltar. E já que ele diz, lá vem ela. Ele fala, olha só, escuta, só um segundo. E mais uma vez ela diz que não está interessada. Ele fala que só quer se apresentar e diz que o nome dele é Colby. Ela fala que não vai fazer isso e em seguida diz que não pode fazer isso. Ele fala, beleza, tenha um ótimo dia. Ele fala que não queria ter que usar o carro dele para isso, mas ele fala que então vai nessa e ela pede para ele esperar. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se ela pode
pode falar com ele. E ele pergunta conversar sobre o quê? Ela fala que pensando melhor, talvez eles possam se conhecer. Ele fala que pensou que ela não estivesse interessada. Ela fala que ela acha que ele faz sim o tipo dela. Ele pergunta, eu faço seu tipo agora? Como assim? Ela diz que só estava brincando. Ele pergunta, brincando? Ele fala que não curte esse tipo de brincadeira e fala que ele vai nessa. Ela fala, não faça isso, espera. Ele fala, olha, beleza, tenho alguns segundos, vem cá. Ele pergunta, e aí, qual é a boa que eu posso fazer por você? Ela fala que gostaria de pedir desculpas e que não era a intenção dela aparecer daquele jeito. Ele pergunta, você tá arrependida? E ela diz que sim. E fala que não era a intenção dela. Ele fala, olha, eu tentei conversar com você não quis falar comigo, não quis nem dar um tempo para falar comigo. Pergunta por que depois de tudo que aconteceu, porque agora ela está ali. Ela fala que ela acha que ela reagiu de maneira exagerada e diz que ela acha que ele faz sim o tipo dela. Ele pergunta, reação exagerada? Ela fala que ele faz com certeza o tipo dela. Ele pergunta, faço com certeza o seu tipo? Ela diz, me desculpa. Ele fala, tudo bem, legal. Ela fala que gostou do carro dele. Ele pergunta, você gostou do meu carro ou de mim? E ela fala que gostou dele e do carro dele. Ele fala, tudo bem, mas você nem sabe o meu nome. E diz que não sabe se ela realmente gostou dele. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala, meu nome é Papai. E ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ela diz que o nome dela é Mel. Ele fala, deixa eu ver isso aqui. Ele fala, caramba, você tem uma ótima aparência. E ela agradece. Ele pergunta, consegue dar um 360 graus? E fala, tudo bem. Ele fala, olha, escuta, foi um prazer conhecer você, mas vou me levantar daqui e vou embora. E fala pra ela aproveitar o dia dela. Ela, não, calma aí, espera. E pede pra conversar com ele. Ela pergunta se ela pode entrar no carro dele pra eles conversarem. Ele fala que o que ele está tentando dizer é que parece que ela não está fazendo isso por conta dele. Ele fala que a atitude dela mudou completamente, a forma que estava falando com ele, e diz que ela foi embora. Ela fala que vai recompensar ele. E ele pergunta como ela pretende fazer isso. Ela fala, deixa eu entrar no seu carro, a gente conversa sobre isso. Ele fala, olha, escuta, eu vou deixar você entrar, a gente conversa, mas eu não vou prometer nada. E ela diz que tudo bem. Então ele fala, vai lá, entra lá. Ela fala que o carro dele é legal e pergunta se ele vai comprar um desses pra ela. Ele pergunta como é que é? Como assim comprar um carro desse pra você? Ela pergunta, como assim? Ele fala, cara, sério, essa é a primeira coisa que você tem pra dizer? Ele fala, poxa, eu te dou um tapete vermelho pra você entrar no meu carro, pra te dar uma chance pra você mudar a minha péssima impressão que eu tive de você no começo, e você me diz se eu vou comprar um carro desse aqui pra você? Ela pergunta, por que não? Ele pede pra ela ir com calma, fala que não vai pegar pesado e que ele está dando uma oportunidade para eles se conhecerem. Ele pergunta qual o seu nome realmente é Honey ou o seu nome artístico, sei lá. E ela diz que o nome dela realmente é Honey, seu nome verdadeiro, e ela diz que sim. Ele fala que é um prazer e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Nova Orleans. E ele, sério? E ela diz que sim. Ele fala, legal, e você é hispânica, negra? E ela diz que ela é porto-riquenha. Ele pergunta, porto-riquenha? Ele fala, legal. Ela pergunta de onde ele é. Ele fala que ele é da Flórida, mas que ele não se considera exatamente da Flórida. Então ela diz que gostou tudo nele. Ele pergunta o que aconteceu no começo e ela diz que cometeu um erro. Ele fala, beleza, se eu fosse um construtor civil trabalhando naquele prédio e caísse de lá de cima, isso seria um erro, certo? E ela diz, para de falar besteira, pra onde nós vamos? Ele pergunta, tá, pra onde você quer ir? E ela diz pra onde ele quiser ir. Ele pergunta, quer passar primeiro numa lanchonete? E ela, lanchonete? E ele, uma lanchonete. E ela começa a rir na cara dele. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela diz que ele é engraçado. Ela fala que ele é muito engraçado. Ele pergunta, tá, depois você quer ir pra onde? E ela diz que gostaria de ir no Steak 48, ou seja, um restaurante bem caro. Ela fala um lugar legal. Ele pergunta, você quer ir no Steak 48? E ela, claro, o que você acha? Ele fala, não sei não, acho que é melhor você ir. E diz que é melhor ela ir sozinha. Ele pergunta, você vai pagar a conta ou algo assim? E ela fala, deixa pra lá. Ele
Ele pergunta Steak 48. Ela diz que sim e pergunta se ele não está com fome. Ele fala que tem um pouco de carne na casa dele e pergunta se ela quer ir, mas ela diz não. Ela fala primeiro nós temos que sair para comer. Comida de verdade. Ele fala tudo bem, mas por que tem que ser no Steak 48? Ela fala que talvez depois disso eles podem conversar. E pergunta, que isso, você acha que vai ser assim? Tão fácil? E ele pergunta quem ela acha que ele é. Ela pergunta quem você é. E ele pergunta se ela acha que ele está blefando. Então ele pergunta se ela tá curtindo com a cara dele. Ela fala que, como ela disse, ela gostou dele, gostou do carro dele. Ele fala, não, tudo bem, mas eu preciso entender qual é o seu tipo de homem. Eu nem sei se eu me enquadro no seu tipo. Ela diz que gosta dos caras que tenham dinheiro. E fala que esse é o tipo dela. Ele fala, é só isso que você tem pra dizer? Ela pergunta, o que mais eu preciso dizer? Ele pergunta, os caras que tenham dinheiro. Ele pergunta, não parece que eu tenho dinheiro? Ele fala que ele acha que isso não tem nada a ver com ele. Ela diz que gostou dele e do carro dele. Ele fala, você tá me zoando, né? E como ela diz que não, ele pergunta, como eu vou sentir que você não está me enganando? E ela pergunta o que ele quer que ela faça. Ele fala, me demonstre alguma coisa. Ela pergunta, o que você quer que eu faça? Ele fala, caramba, eu gosto quando você faz isso. Ela pergunta o que ela vai ganhar. Ele fala que não vai dar nada pra ela. E diz que ela pode sair do carro dele. Ela fala, sabia que você era falido. Ele fala que ela que é falida e que ela nem sequer sabe abrir a porta do carro. Ela pergunta como abre a porta desse carro e pede pra ele abrir. Ele fala que não quer abrir a porta, que ele não quer chegar perto dessa aura negativa. Ela diz que ela vai embora e que deu pra ver que ele é falido. Ele fala que a mãe dela precisa saber disso pra ver se coloca algum juízo na cabeça dela.